observância são as leis que regem alguma categoria. Hoje vamos apresentar os mecanismos de observância sobre as relações étnico-raciais, os direitos humanos e a educação ambiental. A luta pela igualdade de direitos pela população afrodescendente no Brasil não terminou com o regime escravocrata. Pelo contrário, é aí que ela começa, pois a Lei Áurea e as outras que a precederam não deram conta de assegurar os direitos da população que foi liberta e aos seus descendentes. Em termos de mídia, principalmente a produção cultural de massa e a imprensa nacional se encontram no processo de construção de representações sociais. A mídia tem grande responsabilidade na reprodução de identidades nacionais e de identidade negra. A reprodução de uma visão estereotipada do negro e a valorização dos aspectos que identificam a cultura do branco como dominante contribuem diretamente para a formação de uma sociedade racista e intolerante. Olá, tudo bem? Eu sou Magali Moser, jornalista. Atualmente eu leciono a disciplina de jornalismo científico no curso de jornalismo da FURB. E aí, entre esses três aspectos, que vocês nos colocam, relações étnico-raciais, direitos humanos e questões ambientais, eu escolhi especialmente falar mais profundamente sobre o primeiro, relações étnico-raciais, mas por que eu fiz essa escolha? Especialmente porque nós vivemos num estado, o estado de Santa Catarina, que é o estado brasileiro com o menor número proporcionalmente de negros, considerando os outros estados do país. O Vale do Itajaí carrega alguns rótulos como Vale Europeu, que estão presentes inclusive nas narrativas oficiais, nas placas institucionais que nos levam até a cidade. E se a gente pensar, por exemplo, no aspecto específico de Blumenau, essa tentativa de se associar a uma imagem europeia está muito presente também. Não por acaso, a cidade também carrega alguns jargões como Alemanha brasileira. Então, essas situações sempre me intrigaram muito enquanto jornalista, não é à toa também que eu fiz a minha pesquisa de mestrado em jornalismo, que foi publicada em 2016, a partir dessa abordagem, a partir dessa temática. É uma visão crítica sobre a forma como se deu a construção da identidade de Blumenau, com esse olhar do jornalismo. Mas, para encerrar, eu gostaria de deixar aqui registrado a importância da pergunta na nossa prática jornalística, já que é ela que vai nos diferenciar enquanto jornalistas. A necessidade de nós olharmos com assombro para a realidade, para a gente não naturalizar determinadas práticas, para a gente sempre ter em mente o nosso compromisso ético. A Universidade Regional de Blumenau tem desde 2014 um núcleo de estudos afro-brasileiros. O grupo é formado por alunos, professores, egressos e comunidade em geral, além de intercambistas de nações africanas. Quem fala sobre o assunto é o professor e coordenador do núcleo, Sandro Galarza. O NEAB é um núcleo que vai estudando, desde 2014, quando ele foi formado, ele vai estudando como a mídia e como a sociedade se comporta nas questões étnico-raciais. É um dos mecanismos importantes, porque a partir da pesquisa a gente consegue projetar como a sociedade se movimenta, então a universidade consegue, de certa forma, criar categorias de análise para algumas questões étnico-raciais. Nós também produzimos fóruns de debate constantes, nós produzimos todos os anos a Semana da África, produzimos também conhecimento a partir de fóruns, a partir de seminários, a partir de estudos regulares no nosso grupo. Nós temos um grupo que antes da pandemia se reunia toda semana, toda quarta-feira, na própria FURB, para discutir essas questões. E a gente tem nesse grupo uma certa preocupação com as questões étnico-raciais, primeiro, de combate ao racismo estrutural. É importante observarmos que no Brasil o racismo ele é estrutural e endêmico. É estrutural porque ele forma a estrutura social desde 1500, século XVI, e porque ele também permanece nessa estrutura conforme o capitalismo vai avançando e não deixa o negro se projetar a partir de suas próprias qualidades e a partir das suas próprias forças na sociedade.
No maior veículo de Santa Catarina, o grupo NSC, ele conta com apenas um repórter negro, Edson. Em 2011, ele foi indicado ao troféu Raça Negra na categoria Jornalismo Televisivo, representando Santa Catarina. Ele também recebeu o prêmio ADVB Empresa Cidadã 2012, prêmio RBS TV de jornalismo e mais uma nobre homenagem entregue pelo Legislativo catarinense. Entendemos a importância da educação na compreensão e no enfrentamento das desigualdades sociais e raciais no Brasil, frente a diversos fatores. Vale destacar a Lei 10.639 de 2003, que é considerado um marco nas relações étnico-raciais implantado durante o governo Lula. Os direitos humanos são os direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de sua cor, raça, cultura, gênero, idade, profissão, nível educacional. É na Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão, de 1789, que a comunicação se associa à liberdade de opinião e de expressão, assim como a substituição da censura prévia pelo Estatuto de Responsabilização Posterior. É nesse instrumento que se menciona também, de forma inédita, o direito à imprensa livre. Os meios de comunicação têm o desafio de equilibrar os espaços para educação e proteção ambiental e as propagandas que estimulam o consumismo. Com medidas de preservação e economia ecológica chegando à grande mídia, a educação ambiental vem ganhando cada vez mais espaço. Por conta disso, os profissionais da área precisam se ater a estas questões e ajudar a população a se conscientizar quanto às questões ambientais através da mídia. O jornalismo ambiental vem fazendo um ótimo trabalho em relação a esse tema, já que também é responsável por fazer atualizações quanto às questões ambientais no país e no mundo. Além das mudanças climáticas, o jornalismo ambiental também trata da crise da biodiversidade, gerenciamento de recursos hidráulicos, poluição, desastres naturais, políticas ambientais, desenvolvimento sustentável, entre outros. A comunicação e o jornalismo em especial têm um papel fundamental na divulgação de políticas públicas já existentes acerca da sustentabilidade e também ajudar na implementação de novas leis e regulamentações. Podemos notar a importância desses mecanismos para a nossa vida. Somos regidos por todos eles e às vezes não nos damos conta disso. Podemos ver que, indiretamente, em questões sociais, formamos os nossos próprios mecanismos de observância também.